Você sabe quem é que precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Fique aqui neste vídeo porque nesta aula falaremos sobre esse assunto. Eu sou a Daniela Avelar, sou advogada e consultora em LGPD e agora nós vamos entender quem deve respeitar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já falamos que a lei ela veio para proteger o titular do dado pessoal, para proteger essa pessoa física e necessariamente precisa ser uma pessoa física, ok? Mas quem deve proteger? Quem deve estar adequado? Quem deve respeitar a Lei 13.709 de 2018? Bom, a própria LGPD traz sobre esse assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a toda pessoa jurídica de direito privado, às empresas, se aplica também a toda pessoa jurídica de direito público, os órgãos públicos, e também se aplica à pessoa física que realiza o tratamento de dados pessoais com finalidade econômica. Segura esse ponto porque eu vou explicá-lo melhor. Mas é importante entender também que a LGPD ela traz algumas exclusões que estão lá no artigo 4º da lei. Bom, empresa, privada, que é pessoa jurídica de direito privado, é fácil entender. Tem CNPJ, se encaixa nesse requisito. Pessoa jurídica de direito público, que são os órgãos públicos, que também é mais fácil de entendermos. Mas, Daniela, e quando falamos de pessoa física, que lida com dados pessoais para finalidades econômicas? Bom, essas pessoas físicas, estamos falando de profissionais autônomos ou pessoas, por exemplo, que realizam festas para arrecadar dinheiro. A gente vê isso muito no nosso cotidiano. Ali elas precisam coletar telefone, nome, às vezes um e-mail. Ela não possui CNPJ, ela não está registrada como empresa, mas ela coleta dados, ela realiza o tratamento de dados pessoais para finalidade econômica, para um cunho econômico, para se manter ou manter a sua profissão, ainda que seja de forma não registrada. Então a LGPD ela também se aplica para essa pessoa, ok? Não são aqueles empresários que são registrados, mas também para os autônomos que não possuem esse registro. Pessoa física que realiza o tratamento de dado pessoal com finalidade econômica. Bom, pessoal, e como é que essa adequação ela deve acontecer? Já falei com vocês que ela veio para proteger o titular, ela veio para trazer mais licitude, mais transparência e mais segurança. E a própria LGPD ela trouxe o que deve ser feito para que tudo isso seja garantido. Ela trouxe os seus princípios, que precisam ser respeitados, vamos falar sobre eles agora, e trouxe também as suas bases legais, que também falaremos nessa aula. Bom, sobre os princípios, temos que são 11, e o primeiro deles é a boa-fé. Obviamente que toda relação entre pessoas, e principalmente toda vez que for feito um tratamento de um dado pessoal de uma pessoa física, fica redundante, mas é para vocês entenderem, ele precisa ali ter o princípio basilar da boa-fé. Além disso, temos o princípio da finalidade específica, ou seja, o seu dado ele só pode ser tratado se tiver ali empregado uma finalidade específica para aquele tratamento. Eu não posso coletar o seu dado hoje com a vigência da LGPD simplesmente porque eu gostei dele, porque eu quero tê-lo no meu banco de dados. Não, isso não pode acontecer mais. Eu preciso ter ali uma finalidade específica para aquele tratamento. Além disso, princípio da adequação. Esse tratamento ele precisa estar de fato adequado para a finalidade específica em que eu empreguei. Princípio da necessidade, em que nós profissionais da área sempre falamos menos é mais para a LGPD. Coleto ou trato somente aqueles dados que são estritamente necessários para aquela finalidade específica. Percebe que o tempo todo os princípios eles se comunicam? Pois é assim que deve acontecer. Além disso, temos o princípio do livre acesso, em que o titular, aquela pessoa física,
ela deve possuir o livre acesso a respeito dos seus dados pessoais. Temos também o princípio da qualidade dos dados, porque eu, como titular de dado pessoal, eu tenho o direito de que aquele dado que esteja ali esteja de forma correta. Por exemplo, eu sou a Daniela e o meu nome ele possui 2 L. Se em alguma oportunidade eu vejo que ele está somente com um, pelo princípio da qualidade dos dados, eu tenho o direito de exigir que aquela correção seja feita. Outro exemplo muito comum, a idade. Muitas vezes existe um registro ali desatualizado daquela pessoa física em que a idade dela está desatualizada. Ou seja, pelo princípio da qualidade dos seus dados pessoais, essa pessoa pode exigir que aquela correção seja feita. Além disso, a própria transparência, como nós já falamos aqui diversas vezes. O princípio da transparência, ele também é o princípio basilar da LGPD. Por quê? Ilustra a própria finalidade da lei, que é trazer uma transparência para o tratamento dos dados pessoais. Temos também o princípio da segurança, que também ilustra essa característica da LGPD, segurança no tratamento. Eu preciso evitar que os seus dados ele tenha ali um acesso indevido ou que ele não sofra ali um vazamento que possa te expor. Então, aquela pessoa que está fazendo o tratamento dos seus dados pessoais, ela precisa empregar mecanismos de segurança para proteger de tudo isso, né? De toda essa exposição ou qualquer eventual erro, incidente de segurança que possa acontecer. Princípio da prevenção. Precisamos adotar com a LGPD não somente um comportamento de remédio. Eu espero que aquela invasão aconteça para que eu tome um posicionamento, para que eu tome uma atitude. Não, pelo princípio da prevenção, eu preciso tomar medidas que evitem esse vazamento, que evitem essa invasão. Nós sabemos que cada dia os hackers eles estão mais profissionais, vamos dizer assim, mais capacitados. Então, ainda que seja empregado uma tecnologia de segurança muito forte naquele banco de dados, pode ser que aquele hacker ele consiga desenvolver um programa que invada aquele sistema. Porém, a empresa ela tomou medidas de prevenção. Ela tentou evitar de fato que aquilo ali ocorresse. Não foi possível porque estamos falando de tecnologia. E tecnologia o tempo todo está avançando. Mas existia ali um princípio, uma cultura, um comportamento preventivo daquele agente de tratamento daquela empresa ou do órgão público, ok? Princípio da não discriminação. Isso é o óbvio, é o básico. Eu não posso tratar de dados pessoais que sejam discriminatórios para aquele titular do dado. Por quê? Para eu não expô-lo, para eu não sujeitá-lo a uma situação ali de vulnerabilidade. Além disso, isso é crime, tá? Pela própria prática trabalhista, eu não posso, por exemplo, coletar ali dados discriminatórios. Eu violo princípios consumeristas, porque isso também está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso é bem óbvio. Eu não posso coletar informações que discriminem uma pessoa, ok? Ou que possuem um caráter discriminatório naquela situação. Princípio da responsabilização e prestação de contas. Bom, esse princípio ele trata o seguinte: você precisa ali adotar medidas que protejam esse dado. Se você não adotar, você será responsabilizado por aquele incidente de segurança ou por aquele vazamento. E além disso, você precisa ter um comportamento de prestação de contas, seja para o titular, que está ali fazendo o seu requerimento, seja para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é o órgão que fiscaliza a aplicação da LGPD, que seria como se fosse o PROCON quando a gente fala de relação de consumo. Então, esses são os 11 princípios trazidos pela lei lá no artigo 6º da LGPD. E como eu falei com vocês, além dos princípios, temos as 10 bases legais. Bom, o legislador trouxe essas 10 bases legais que significam o seguinte:
Se o seu tratamento ele não enquadra em nenhuma dessas bases legais ou em nenhuma dessas justificativas para aquele tratamento ocorrer, você não pode realizá-lo porque ele será ilícito e você estará sujeito a uma penalidade. Então, toda vez que o órgão público ou a empresa privada ou ainda a pessoa física que tratar de dado pessoal para finalidade econômica, ela for realizar o tratamento, necessariamente aquele tratamento precisa se encaixar em uma das bases legais. Lembrando que tratamento é toda operação que for realizada. Então, cada ato que eu fizer com aquele dado, eu preciso justificar com uma base legal. Daniela, quais são essas bases legais? Elas são 10 e elas são as seguintes. O consentimento, que é a base legal mais comum, em que você coleta o consentimento daquele titular do dado pessoal. Lembrando que essa base, por ser a mais comum, também consideramos como a mais vulnerável, porque o titular do dado pessoal, ele pode revogar esse consentimento a qualquer momento. Então, se hoje eu consenti que aquela empresa está realizando o tratamento do meu dado, amanhã eu posso ir lá e revogar esse consentimento. E se eu revogo esse consentimento e a empresa ela não consegue justificar esse tratamento com nenhuma outra base legal, aquele dado precisa ser deletado, descartado daquele banco de dados de forma obrigatória. Então, o consentimento é a base legal mais vulnerável para a empresa ou para o órgão público que esteja realizando aquele tratamento. Temos também cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, e aí chamamos, fazendo um parêntese, a figura do controlador é aquele que toma decisões em um tratamento de dado pessoal. Então, eu tenho a base legal do cumprimento de obrigação legal. Exemplo, quando você vai fazer ali o contrato de trabalho, vai contratar uma pessoa, essa empresa ela precisa coletar dados que serão compartilhados com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia incorporou o Ministério do Trabalho, só relembrando. Então, eu como empresa preciso compartilhar esses dados com o Ministério da Economia. Bom, esse compartilhamento, ele se justifica, ou essa coleta se justifica com o cumprimento de uma obrigação legal. Porque eu como empresa, se eu não fizer essa prestação de conta ou esse registro do funcionário no Ministério da Economia, eu posso sofrer penalidades gravíssimas. Então, eu estou cumprindo ali uma lei. Então, neste caso, não cabe consentimento, não cabe outra base legal. Eu estou cumprindo uma lei, eu preciso ter acesso aos seus dados, eu preciso armazenar, coletar, compartilhar, justamente porque eu estou cumprindo com uma obrigação legal. Bom, rapidamente, temos também a base legal da realização de estudos por órgãos de pesquisa, e aqui vamos priorizar sempre a anonimização desses dados. Já falamos o que significa anonimização, é a desconfiguração de informações em que, quando eu olho para aquilo, eu não consigo identificar quem é a pessoa que está por trás daquela informação. Então, toda vez que eu falar de realização de estudos por órgãos de pesquisa, eu preciso entender que aquele dado preferencialmente deve estar anonimizado. E outra coisa, não é qualquer estudo. Aquele órgão, ele precisa estar registrado, ele precisa ter o seu devido registro de que ele de fato é um órgão de pesquisa, ok? Não é em qualquer situação que eu encaixo essa base legal. Além disso, temos a execução de contrato. Muitas vezes eu coleto dado, nome, CPF, endereço, porque está havendo ali uma relação contratual. Então, para a própria execução desse contrato, eu preciso coletar dados, porque senão não tem ali a prestação de serviço, não tem ali o fornecimento do produto, enfim. Essa base legal ela também é trazida pela lei. Temos ainda o exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. O que significa isso? Muitas vezes eu preciso pegar um dado de alguém, uma imagem ou alguma informação pessoal e exercer o meu direito de defesa em processo judicial. Até isso a LGPD também pensou. Então ela trouxe em processos judiciais, por exemplo, em que existem diversos dados das partes envolvidas,
Aquilo ali, hoje, só pode acontecer porque temos essa base legal. Exercício regular de direito em processo judicial, administrativo e arbitral. Então, se não encaixar nessa base e não encaixar em nenhuma outra, esse tratamento ele não pode acontecer. Temos também a proteção à vida do titular. O que seria essa base legal da proteção à vida? A pessoa ela está numa situação de vida ou morte, literalmente. Então, se eu não tiver acesso aos seus dados, eu não consigo ali salvar a sua vida. Ou seja, eu preciso enfiar a mão na carteira dela e pegar a sua identidade, por exemplo. É um exemplo bobo, mas isso ali é um acesso a um dado, é um tratamento de dado pessoal. E ele precisa estar protegido, precisa estar encaixado em uma base legal, que tem a base da proteção à vida. Era uma situação de emergência, eu precisava ter acesso àquilo ali, àquela informação pessoal. E por isso que eu invadi, né, que eu tive um acesso àquelas informações pessoais do titular que estava ali em caso de vida ou morte. Temos também para a tutela da saúde, e nesse caso, somente profissionais da área da saúde que podem utilizar essa base legal. Para o legítimo interesse, o que seria essa base do legítimo interesse? Quando, de fato, existia o legítimo interesse daquele agente de tratamento, empresa, órgão público ou pessoa física que trata de dado pessoal para finalidade econômica, se existir esse legítimo interesse, essa base legal pode ser aplicada. Porém, não é carta coringa. Por quê? O legítimo interesse ele precisa passar por um teste de balanceamento, um teste de legitimidade. E esse teste ele não é trazido pela LGPD, porém, ele veio lá do GDPR, que é uma legislação europeia e que, inclusive, inspirou o Brasil a promulgar a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa base do legítimo interesse, ela não é carta coringa, precisa ser realizado um teste e esse teste ele não está na lei, ele veio do GDPR. Além disso, temos a base legal para a administração pública, que é a base exercida quando a administração pública for realizar a política pública. Então, neste caso, utilizaremos a base da administração pública. Além disso, a proteção ao crédito, que também é uma base legal muito comum e que pode ser utilizada aí, por exemplo, pelos bancos, pelo Serasa, informações pessoais para proteger o crédito e para proteger, inclusive, credores. Então, todas essas bases legais estão registradas, estão expressas lá no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. E assim eu encerro essa aula. E na próxima aula nós falaremos a respeito do tratamento de dados pessoais realizado em caso de crianças e adolescentes. Pessoal, muito obrigada e nos veremos em breve.